Olá pessoal, boa tarde, como é que estamos por aí, tudo bem? Aqui tá tudo jóia, hoje quarta-feira, 16 de outubro de 2019, quartas de inspiração. Você que já é aqui participante do meu canal YouTube sabe que toda quarta-feira a gente está falando de inspiração, motivação. Você também que é assinante da Unidharma já está acostumado com isso. Quarta-feira é dia de você se renovar de dentro para fora e encontrar um novo motivo, um novo propósito, um novo alento para seguir adiante com seus projetos. E especificamente hoje, quer dizer, na verdade a gente faz todo dia lá na área do assinante Unidharma, nós temos uma sessão chamada Reflexão do Dia, então diariamente eu coloco um texto novo lá para os alunos lerem e refletirem sobre aquilo. Mas no texto de hoje, do dia 16 de outubro, eu coloquei um texto sobre visualização, que é a história do Major James. Se você é assinante Unidharma tiver a oportunidade, acesse lá o quanto antes, porque só fica hoje o texto, e leia lá esse texto. Mas o texto é muito interessante porque fala dessa capacidade de visualização. Eu não vou contar a história, não vou dar spoiler, mas é mais ou menos assim. O Major James era prisioneiro de guerra e enquanto ele estava preso, ele ficava visualizando um cenário de uma ação possível. Depois de muitos anos preso, ele tinha muita facilidade de executar aquela ação. E as pessoas ficavam impressionadas. Como é que ele conseguia fazer aquilo? Mas porque ele exercia esse processo de visualização contínua durante o preso, que ele estava ali sem fazer nada, então ele aproveitava para criar imagens mentais daquilo que ele queria realizar. E isso é muito interessante, para mim é fator de extrema motivação, quando a gente descobre que, na verdade, o que você entende por realidade é apenas uma parcela de toda a verdade. Ontem, eu também publiquei na área do assinante, nós temos lá na Unidharma o curso online de parapsicologia, o COP. Então, cada semana é abordado um assunto diferente. Nós falamos de força mental recentemente, e nós falamos na aula da semana retrasada sobre clarividência, e nessa aula que eu publiquei ontem, nós falávamos de sonhos lúcidos, que é a capacidade de, quando você está dormindo, você acessar o seu universo da consciência numa outra dimensão, numa outra frequência. E eu falava exatamente isso, que essa outra dimensão, essa outra frequência, não é uma coisa além, não é uma coisa que está fora de você. Na verdade, essas realidades, a realidade do pensamento, a realidade da matéria, do plano físico, elas estão interconectadas. Não é uma coisa, por exemplo, que acontece lá no seu pensamento e outra coisa acontece aqui no plano material. Tudo está, obviamente, na sua respectiva frequência, mas como se fosse aquelas... Não sei se você já viu aquelas bonecas russas, que você tem uma bonequinha assim, você abre ela e tem uma outra bonequinha dentro, aí você abre ela, tem outra bonequinha dentro e vai abrindo assim, você já viu isso? É bem conhecido essas bonequinhas. A realidade, da mesma forma, está entrelaçada. Dentro dessa realidade material, existem outras realidades que você precisa aprender a acessar. E o processo de visualização, de mentalização, de visualização, é muito importante que você aprenda a colocar isso no seu dia a dia de forma muito prática, muito efetiva. Deixa eu te explicar o seguinte, por exemplo. Às vezes você tem projetos, você tem planos, você tem sonhos, você tem coisas que você quer realizar, e parece que está tudo emperrado, Cris, não vai, eu tento, eu já tentei isso, não deu certo, eu comecei a abrir lá um comercinho, uma loja, não foi para frente, eu tentei realizar isso aqui, também não consegui. Mas às vezes, meu amigo, minha amiga, nessa realidade que está emaranhada, entrelaçada, a realidade do plano mental, do plano material, entrelaçado, às vezes uma realidade está interferindo na outra realidade, isso que eu queria dizer para você. Então, às vezes você tem, por exemplo, uma mente muito pessimista das coisas, ou você tem uma visão muito pequena, você não acredita que possa expandir, que possa crescer, ou então você
talvez não tenha uma visão pequena, não é pessimista, mas é uma pessoa ressentida, cheia de mágoa, cheia de rancor, cheio de, enfim, de questões mal resolvidas dentro de você. E você nunca ligou os pontos. Você não entende como é que uma coisa pode afetar outra, como é que o meu ressentimento pode afetar as vendas na minha loja, como é que o fato de eu não guardar aquela mágoa, por exemplo, isso pode repercutir na minha conta bancária. Mas chegou a hora, e a hora é agora. Cair a ficha e você compreender definitivamente, de uma vez por todas, que tudo, absolutamente tudo, uma coisa está sempre afetando a outra. Um plano, uma frequência, no caso do nosso exemplo aqui, o plano mental, sempre vai afetar o seu plano material e vice-versa. Isso você tem que entender. Ignorar isso é você continuar empurrando, se esforçando, tentando e se dedicando, e a coisa continua patinando. E aí você vai começar a procurar os culpados. Ah, Deus está me castigando, ou fizeram um trabalho de macumba contra mim, que eu sou azarado mesmo. Não, não é que você é azarado. Você não está alinhando os seus pensamentos com as suas ações. Simples assim. Eu sempre peço para as pessoas, se você pegar os vídeos antigos, os vídeos anteriores, até os primeiros vídeos lá do meu canal, se você começar a investigar isso, vai ver que eu sempre estou falando o seguinte: defina quais são os seus objetivos. Saiba aquilo que você quer. Nós temos, por exemplo, está disponível para todo mundo, o processo da bioprogramação. Se você ainda não conhece, você pode acessar esse link aqui, crisalmeida.com/bioprograma. Você pode baixar gratuitamente esse livro, esse e-book que eu publiquei sobre bioprogramação, e você começa a praticar ainda hoje a bioprogramação. Lá na área do assinante Unidarma, a gente já tem isso mastigadinho. Quando você acessa lá, tem a prática diária, então é só você clicar, você já vai, primeiro passo é isso, segundo passo é isso, etc. Mas você já pode começar a praticar, sendo ou não assinante Unidarma. E na bioprogramação, uma das coisas mais importantes é isso aqui, olha. É o diário das realizações, que tantas vezes eu já falei. Você pega um diário comum como esse, você compra em qualquer papelaria ou supermercado, e todo dia anota o que você quer da vida. Quais são os seus objetivos? O que é que você está procurando? O que é que você está buscando? Você está almejando o quê? Para que isso? Para que você comece a ligar os pontos, para que a sua ação esteja em sintonia, conectada, em harmonia com aquilo que você pensa. De nada adianta você começar um projeto achando que não vai dar certo. É melhor nem começar, não perca seu tempo. Eu faço essa analogia também. Você está lá, vai fazer uma corrida, né, uma maratona ou uma corrida de 100 metros, tanto faz. Aí você olha para o lado e coça a cabeça e fala: nossa, mas acho que o colega ali está muito mais preparado do que eu. Olha só, meu tênis não é tão bom assim para corrida. Acho que hoje eu não estou indisposto. E o juiz está lá pronto para dar o tiro de largada. Eu pergunto: quais são as suas chances de vitória? Zero. Zero, porque a sua cabeça está desconectada da sua ação material. Corpo e mente precisam estar integrados. Então, se você tem projetos, se você tem um trabalho, se você quer chegar em algum lugar, ok, trabalhe, se esforce, se dedique, se empenhe, mas deixe sua mente alinhada com esse propósito. Por isso que o pessimismo atrapalha. Por isso que rancor, ressentimento, visão pequena, falta de perspectiva, tudo isso atrapalha. Sabe, dentro da esfera religiosa, várias religiões fazem isso. Por exemplo, no catolicismo, tem o pessoal que faz a novena. Você já ouviu falar disso, não é? Então tem a novena lá de Santo Antônio, novena de São Judas Tadeu. Aí você tem aquele pedido, aí durante 9 dias ou 9 semanas você vai fazer aquela novena para alcançar aquela graça. Você já ouviu coisas assim? Nas religiões, nas igrejas evangélicas também tem algo parecido. Você vai numa determinada igreja evangélica, aí nós vamos fazer, sei lá, os
7 sábados da libertação, ou 7 quinta-feira do sucesso, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E o sujeito vai lá, toda semana ele vai lá, com aquele propósito, com aquela... Eu não estou dizendo assim, eu não estou valorizando o caráter mágico da coisa. Então quer dizer que se eu fizer essa novena ou esse negócio, então isso é uma espécie de mágica que vai resolver a minha vida. Não é, eu não vou por esse caminho. Mas eu vou pelo caminho da mentalização, né? Então, peguemos o exemplo muito comum para os católicos da novena. Então, eu vou rezar para isso, eu quero essa graça, eu quero essa graça, eu quero essa graça. E durante 9 semanas lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e de repente a pessoa alcança aquela graça. O que aconteceu? Ela alinhou os pensamentos dela, a direção daquilo que ela queria, com as ações, ou com a vida dela como um todo. Agora você pode fazer isso aqui, olha. Você pode fazer o diário das realizações. De repente você não tem religião nenhuma, de repente você nem acredita em Deus, mas você pode alinhar os seus pensamentos com as suas ações. Então faça isso. Isso é para o seu crescimento, é para a sua evolução. Não só a evolução interior, mas a evolução material. Repare que está tudo entrelaçado, não dá para separar alguma coisa da outra, porque se você progride a partir do uso correto da sua mente, você vai começar a pensar, pô, aí tem coisa, né? De fato, existe uma correlação, tal, etc. Então uma coisa vai levando a outra, que leva uma, que leva a outra, e o seu crescimento, a evolução, nunca para. Então é muito importante que você faça essa conexão. Tudo está acontecendo nesse exato momento da sua vida. Hoje, quarta-feira, olha, dia 16 de outubro, nesse momento, existe aí na sua vida um padrão de pensamento. Como é que você está agora? Enquanto você está me ouvindo aqui, você está animado, desanimado, acreditando, desacreditando, está otimista, está pessimista? Pois bem, esse padrão mental, nesse exato momento, nesse exato segundo, está afetando a sua realidade. Então, bastante cautela. Comece a vigiar mais os seus pensamentos, porque eles podem te levar a um sucesso, a uma conquista, a realização ou o mais absoluto fracasso. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida.